E gente, neste primeiro dia de janeiro de 2024, Duda Garbi conseguiu uma entrevista com o presidente Alberto Guerra e o seu vice Antônio Brum aqui no Litoral Gaúcho. Nesta entrevista, a gente conseguiu tirar muitas informações. Neste primeiro vídeo, que a gente fala e tenta fazer um resumo das primeiras informações deste bate-papo que teve, de fato, muitas informações, a gente fala sobre Ángel Di Maria e o balde de água fria, a procura por Alexis Sanches e também um jogador que ainda não teve o seu nome revelado. A gente fala sobre isso depois da vinheta. Bom, gente, no final desta segunda-feira, Duda Garbi fez uma entrevista longa com o presidente tricolor e o seu vice, Antônio Brum. O presidente Alberto Guerra, junto com Antônio Brum, colocaram várias informações na pauta, perguntados pelo Duda Garbi. Eu vou deixar, por óbvio, a entrevista na íntegra aqui no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada lá, eu recomendo muito, porque tivemos muitas informações. Por óbvio, não vamos conseguir colocar todas aqui. Vamos fazer o resumo de algumas delas. Talvez amanhã a gente faça mais um ou dois vídeos ainda repercutindo essa bela entrevista, repito, com muitas informações, mas que o torcedor do Grêmio precisa entender que tanto o presidente quanto o Antônio Brum, eles não vão abrir quem estão negociando, quem está chegando, quem não vai vir, quanto estão pagando, quanto o cara vai ganhar. Isso não existe, gente. Eu vi em alguns grupos que eu participo da galera colocando, pô, não vai vir ninguém, eles estão negando todo mundo. Gente, se eles... não, o Funes Mori tá vindo. O Abubakar já tá fechado. Nós estamos conversando com o Marlon. Nós estamos conversando com o Ciclano. Não dá, gente. Os clubes chegam e tentam fazer propostas melhores. Não tem como. Bom, vamos lá. Jogador que ainda não vazou. Por óbvio, eu tive que fazer uma colinha, né, para não esquecer de tanto assunto que foi colocado. O jogador que ainda não vazou. Existem duas situações. O presidente Alberto Guerra disse: tem um jogador que estamos 90% encaminhados, outros 50% encaminhados. Aí, por lógica, eu coloco Funes Mori e Abubakar. E aí a porcentagem dá para colocar tipo 90 pro Funes Mori, 50 pro Abubakar ou vice-versa. Só que existem vários nomes que podem ser esse jogador de 90% fechado. Vamos lá. Em alguns outros canais eu fui pegando nomes que a galera já tá falando, em lives que estavam ao vivo depois da entrevista, coisa e tal, uma coisinha ali, outra coisinha lá. E aí a gente foi fazendo, foi indo. Vamos lá. Um dos nomes que eu achei muito interessante, mas assim, muito interessante de fato. A galera começou a colocar, por exemplo, na live do CCD, a possibilidade de ser Firmino. Por que não seria o Firmino? Aqui tá, eu achei o Antônio Brum e o presidente Guerra leves, muito leves. E cara, se não tivesse jogadores, contratações grandes, encaminhadas, eles não estariam leves assim. E olha, arrisco a dizer que eles não aceitariam entrevista com o Duda Garbi neste momento. Eles não aceitariam. Vem contratação pesadíssima, podem ter certeza. E aí eu tô colocando aqui Firmino, Roberto Firmino.
insatisfeito na Arábia, salário estratosférico, ainda com o mercado, uma possibilidade grande de Estados Unidos querer ele, mas o porquê que não pode ser o Roberto Firmino? Mas e o porquê que este jogador de 90% não pode ser o Aboubakar? Não pode ser o Funes Mori? Porque, aspas para o presidente Alberto Guerra, 90% estamos fechados com um jogador que ainda não vazou. Na verdade, 2, né? Diz o presidente que o de 90% e o de 50%, nenhum dos 2 nomes ainda vazaram. Então não é o Aboubakar, não é o Funes Mori. Quem seria? Poderia ser o Roberto Firmino. Outros nomes foram colocados à pauta, né? Fiquem atentos. Aí ele foi perguntado sobre Ángel Di Maria e aí acabaram falando sobre também Alexis Sanches. Ángel Di Maria foi procurado 6, 7 meses atrás, né? Porque agora já viramos o ano. Quando tava aquela Suárez sai não sai. O Grêmio precisava de uma marca, seria um baque gigante perder o Suárez ali. E aí o Antônio Brum confirmou que eles procuraram um agente do Di Maria e escutaram 2 palavras. Ele vai jogar no Benfica, naquele momento ele estava saindo, né, da Juventus. Ele vai jogar no Benfica, do Benfica ele vai ao Rosário Central para encerrar a carreira. Eu sei que a gente já tem outras informações aqui, de uma proposta de 2 anos, de uma outra proposta de 6 meses, do salário dele de 2 milhões ser insuportável, ou como é que eu posso dizer a palavra? Que o Rosário Central não conseguiria pagar, suprir este valor. Não é bem essa palavra, mas fica essa palavra. Não conseguiria bancar os 2 milhões. Mas o Antônio Brum foi categórico. Procuramos o Di Maria, sim, o agente do jogador, quando não sabíamos se o Suárez iria sair ou ficar no meio do ano passado. E aí, por tabela, ele disse: procuramos também o Alexis Sanches e escutamos a seguinte aspas: o jogador não tem interesse de jogar no Brasil. Então, balde de água fria para Ángel Di Maria e Alexis Sanches completamente descartado neste momento. Suárez tinha dito: não, no Brasil não jogo também. E a gente viu o que aconteceu. Foram algumas questões levantadas num belo assado de Duda Garbi aqui no Litoral Gaúcho para o presidente Alberto Guerra e para Antônio Brum. Muitas informações. Deixa o like. Um abraço. Valeu. Fui!